Olá, meu nome é Luigi Braga. Olá, eu sou a Ana Karina Braga. E nós temos 15 anos de casados. 15 anos de casados, 2 anos de namoro, ou seja, 17 anos que estamos juntos. E eu estava aqui olhando agora uma foto e relembrando o dia do nosso casamento, olha só. Novinhos, felizes, Mas depois de um tempo, e foi passando os seus 4 anos de casado, depois nós passamos um pouco mais de tempo e alguns problemas das nossas famílias começaram a vir para dentro da nossa família. Com medo de acontecer conosco o que havia acontecido com meu pai e com a minha mãe, com o pai da Ana Karina e com a mãe da Ana Karina, nós começamos a fazer alterações no nosso convívio. E o medo reinava entre nós. Que medo? O medo de acontecer conosco a mesma coisa que tinha acontecido com os nossos pais. É exatamente essa questão de você trazer uma história que não é sua para a sua vida. Deus nos deu a oportunidade de nós sermos escritores da nossa própria história e nós acabamos nos perdendo nessa história, nesse momento, por exatamente estar, na verdade, vivendo uma vida que não era nossa e, como é que se diz? A palavra fugiu agora. E repetindo exatamente a história que nós não escrevemos. E nós estávamos ali agora num conflito, porque nós precisávamos rever questões e resolver questões que não eram nossas, mas que nós estávamos trazendo como nossas para o nosso casamento. Nós começamos a perceber que o nosso casamento tinha algum problema, quando da parte dela começou a haver muita desconfiança e da minha parte, às vezes eu não sentia nem desejo de ir para casa, porque eu não queria o diálogo, eu não queria passar tempo com ela. Ou seja, nós percebemos que algo de muito ruim estava acontecendo no nosso casamento. Um outro fator também era a falta de diálogo. Nós não conversávamos mais como antes. Ele trabalhava muito, eu trabalhava também. E assim, os horários não eram compatíveis. Quando eu estava em casa, ele não estava. Quando ele estava, eu não estava. E assim, o nosso relacionamento se resumia a finais de semana. E nos finais de semana não existia diálogo também. E isso foi um fator muito importante. Passando mais tempo com os amigos do que como um casal. Sim. Nós estávamos escondidos em nossos mundinhos, na nossa caverna, e de alguma forma isso ia acabar estourando, de alguma forma isso ia acabar expondo, mas assim, nós tínhamos todo um cuidado de não expor a nossa vida, até porque nós éramos líderes na igreja, nós não queríamos que os nossos jovens, que os nossos amigos recém-casados, que nós tínhamos aconselhado, vissem em nós o fracasso, ou não sei dizer, tipo... Não um fracasso, mas nós naquele momento tínhamos a ideia de que nós éramos uma referência. Sim, uma referência. E aí, vejam que coisa louca quando isso toma conta de um casal. Nós achamos que poderíamos ser uma referência, inclusive, de como finalizar um casamento de uma forma coerente. E aí houve a intervenção do pastor. E aí o pastor chegou para mim e fez esse pacto comigo em nome de Deus. E é estranho, né? Deus até para nos abençoar, Deus até para trazer a felicidade para dentro do nosso casamento, teve que vir um pastor e fazer um pacto conosco. Felizmente ele fez. Felizmente ele investiu e felizmente o meu temor de Deus, ou seja, a minha aceitação do amor de Deus fez com que eu não jogasse para o alto tudo aquilo que, olha que ironia, eu nem saberia o que eu teria perdido, porque as nossas filhas não teriam nascido, o nosso casamento não seria a felicidade que é hoje, nós poderíamos estar aí perdidos em outros relacionamentos, ou seja, eu teria feito a coisa certa, mas de fato eu tinha cometido o maior erro da minha vida e jamais saberia que esse erro era uma realidade. O pastor então chegou perto de mim e disse: olha, eu sei que vocês estão decididos, eu sei que os papéis estão assinados, eu sei que está tudo pronto, mas antes de vocês seguirem em frente, vamos dar uns aos outros um tempo para que nós pudéssemos orar. E esse pastor começou a orar com a sua família, com a sua esposa, e essa oração começou a ficar cada vez mais intensa. E no final deste período de oração, no meu coração, eu tive a impressão de que nada tinha mudado. E nesse momento, eu disse para ele: pastor, valeu o tempo que o senhor insistiu, mas não deu certo. E nesse ponto, para mim, foi o ponto da virada.
ponto da virada, porque ele disse para mim, olhou bem nos meus olhos e disse, olha, eu sei que Deus não quer o fim do seu casamento. Quer saber de uma coisa? Eu estou assumindo a responsabilidade pelo seu casamento. Eu estou dizendo para você que se você for infeliz, você poderá culpar a Deus da sua infelicidade. Mas eu quero que você siga com o seu casamento. E eu me lembro quando eu disse para ele assim, tudo bem, pastor. O senhor é um homem de Deus, eu respeito a igreja, respeito a Deus acima de tudo. Então, porque o senhor está dizendo, eu vou seguir com o meu casamento. E posso dizer uma coisa para vocês? Hoje, quando eu olho para o que poderia ter acontecido, o meu casamento poderia ter acabado, eu não teria tido as minhas filhas, eu não teria tido mais essa mulher que eu percebi depois que eu amava muito mais do que quando eu amava antes do meu casamento. Ou seja, o que era algo que para mim poderia ter acabado naquele momento, eu nunca saberia o tão especial poderia ser se eu não tivesse aceitado aquele conselho daquele pastor. Não sei como está o seu casamento, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Aceite o conselho de Deus. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu ainda tenho um último conselho a dar para as pessoas que estão, para esse casal que está nos assistindo agora. O meu recado para você é que vale a pena perseverar, vale a pena desfrutar do privilégio de uma família diante do altar de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Ele é a base de tudo. E é Ele que transforma, é Ele que renova, é Ele que pode ressignificar a sua vida, é Ele que lhe dá a proposta, lhe fez uma proposta, e é essa proposta que nós temos para você também hoje, de que a sua família você possa viver com a sua família em plenitude. Ele nos chamou para vivermos uma vida plena aqui, e você pode também viver uma vida plena dentro da sua família, com seu marido, com seus filhos, vivendo de uma forma plena diante de Deus. O seu casamento, ou melhor, o casamento de qualquer pessoa, não resiste à insegurança. E nós queremos deixar para você agora um versículo que nós gostamos muito e que fez parte da nossa vida, do nosso recomeço, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer uma oração especial por você, uma oração especial pela sua vida e por tudo que vocês estão passando agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não sabemos o que está passando agora no coração desse casal, mas nós gostaríamos de suplicar que o mesmo sentimento que o Senhor trabalhou em nossos corações, o Senhor possa trabalhar neles agora. Que eles não desistam e que a felicidade para eles seja algo mais pleno, porque assim o Senhor prometeu, assim o Senhor há de cumprir. Querido Deus, na Tua presença nós queremos colocar agora esta família que está nos assistindo. Que o Senhor possa tocar em cada coração e que possa levar, Senhor, para esses corações a cura, a restauração necessária, Senhor, para que eles possam viver de forma feliz, de forma plena diante de Ti. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.